A paz do Senhor, bom dia. Nós estamos aqui direto do estúdio da ISOU Brasil, na estreia do programa Calvário. Esse programa que comumente irá ao ar toda segunda-feira às 20 horas, mas que hoje, extraordinariamente, está indo ao ar sábado às 11 horas por causa de duas ilustríssimas presenças, que será também apresentado por dois âncoras, o pastor Adão Ribeiro e o pastor Fernando Silva. Hoje é apresentado de maneira muito especial, com muita alegria, vai ao ar. Nós estamos contentes por estar aqui, está ali na produção de imagens, cuidando, coordenando, nosso irmão Lucas Bassotti, e nós estamos aqui com alegria para trazer para você uma palavra de Deus ao seu coração, para trazer a você uma palavra de esperança, de vida para a sua vida. Bom dia, pastor Adão. Bom dia, pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus, para todos os que assistem essa transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais. Nós estamos muito felizes, pastor Tiago, de estar dando início a essa programação, estreando hoje, dia 21 de junho de 2025, como o senhor falou, com duas presenças ilustres aqui, que o senhor vai apresentar daqui a pouco. Mas desde já eu quero pedir a você que aproveite para pegar este link e passar nas suas redes sociais, para seus amigos, porque a ideia deste programa, com este nome, Calvário, é de que Cristo seja aqui anunciado, mostrando sempre a obra redentora que foi ali consumada no Calvário através do sacrifício de Jesus. É uma alegria ter vocês conosco, não saia daí, tem bênção para nós neste lugar, nessa manhã. Pastor Tiago. Agora sim, nós temos a honra, a alegria de apresentar o meu pastor, a minha pastora, o pastor da Igreja do Ministério de Santos, da Igreja de São Sebastião, da Igreja Pioneira, os pastores da Pioneira do Estado de São Paulo, da Centenária, igreja que no dia 5 fez 101 anos para a glória de Deus, pastor Paulo Alves Correia, pastor Eliane da Cruz Correia. Pastores, é uma honra, é um privilégio poder aqui participar da estreia dessa programação e poder participar com os senhores aqui. Para mim, privilégio, uma honra. Agradeço a Deus pela vida do irmão Marcos, pela vida do pastor Adão, pela vida do pastor Fernando, pela vida do irmão Lucas e pela vida dos senhores, pelo privilégio de estar sentado nessa mesa, de ter comunhão com vocês, de recebê-los aqui. Como nós falamos, né, duas presenças ilustres, juntamente conosco nesta mesa, apresentado agora pelo nosso pastor Tiago, e será uma alegria muito grande, pastor Paulo, pastor Eliane, poder ouvi-los e participar de experiências que vocês tiveram ao longo de tantos anos à frente do ministério, e eu creio que os nossos ouvintes também serão impactados pelo exemplo, pela luta de tantos anos à frente deste ministério e tantas vitórias que já foram alcançadas. Pastor Paulo, fique à vontade para transmitir aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Muito obrigado, pastor Adão. Muito bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Obrigado, nosso querido empresário e presbítero da igreja, Marcos Leopoldino, que é o dono dessa empresa. Obrigado, pastor Tiago, nosso pastor regional aqui, pastora Samanta, que está, é Lucas, né, que está aí também na linha de trabalho, e a minha esposa, minha querida esposa Eliane da Cruz Correia. É uma alegria sempre voltar a São Sebastião, e a gente que tem laços com essa cidade desde há muito. E São Sebastião é um registro dentro do nosso ministério inapagável. Eu vim aqui com a minha esposa, teremos um grande evento hoje, ali na praia, e o tema é impactando,
E eu já preguei, e hoje teremos aí várias autoridades, e eu creio que nós faremos mais uma vez balançar o mundo espiritual nessa cidade. Nosso propósito, como o irmão colocou, Calvário indica Cristo, e Cristo é o Senhor da nossa redenção. Obrigado, pastor Adão, aí, e com certeza você estará aí junto com o nosso irmão Marcos, tocando esses trabalhos para frente. Pastora, privilégio recebê-la aqui. Quais são as expectativas para hoje, pastora? Primeiro, meu bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. E com certeza, nós estamos aqui com o coração acelerado, porque o nosso tema já diz o que nós pretendemos. A pretensão é impactar através das ações, através do amor, através da comunhão, e o tema foi muito cabido hoje para São Sebastião, para Ilhabela e para Caraguatatuba, essa região do litoral norte aqui, essas regiões do litoral norte que são tão importantes para todos. Mas hoje o povo de Deus vai sair para a rua para poder proclamar o amor e através da comunhão que eu sei que foi vivida intensamente nesta semana por todos aqui dessa região, e quão maravilhoso foi esse trabalho que antecedeu, porque eu vejo que antes de nós podermos falar do amor de Deus, nós temos que vivê-lo na prática e viver a comunhão entre irmãos para proclamar o amor de Deus. Isso é muito importante, e vocês fizeram a lição de casa. Vocês da região, aqui das regiões do litoral norte, fizeram a lição de casa. Então, a expectativa de hoje é, com certeza, esperar o fruto daquilo que foi semeado durante a semana, que hajam frutos produzidos e que através de abraços, de amor, de carinho, de um gesto de solidariedade, né, da doação daquilo que Deus nos ensinou a fazer, através disso nós possamos conquistar vidas para Deus e também edificar outras tantas vidas que virão, que já conhecem Jesus, mas que esperam ser edificadas no dia de hoje. Então, nós temos nos preparado, e quando o povo se prepara, a gente sabe que o Senhor honra o seu povo. Então, nós esperamos com certeza e cremos que o Senhor estará presente na reunião dessa noite, lá na praia, e nós vamos realmente impactar essa cidade através do amor e da comunhão. Meu pastor, a Assembleia de Deus sempre foi uma igreja que tem, dentre tantas marcas, a marca de ser uma igreja que foi para as ruas, a igreja do culto ao ar livre, a igreja da banda na rua. É verdade. A igreja que chegava numa cidade onde o evangelho da cruz ainda não tinha sido anunciado. Um homem pegava uma Bíblia, abria a praça pública. O Senhor já contou diversas experiências e dividiu com nós, obreiros mais novos, de homens que foram presos por pregar a palavra em praça pública. E hoje a igreja sai como um grande exército. Glória a Deus. Como que o Senhor enxerga essa escala? Porque é histórica, né? É uma igreja que vem crescendo nisso, né? Então, tem uma igreja que veio de homens que caminharam sós, e foi crescendo, 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 e hoje um exército caminha, o Senhor está à frente desse grande exército, essa grande responsabilidade. Então é uma história, né, pastor? A Assembleia de Deus, Ministério de Santos, é uma história de 101 anos e dias. Meu pai foi pastor-presidente desse ministério 31 anos e meio. Eu já ultrapassei os 32 anos à frente da igreja. E já completamos, eu e Eliane, 50 anos de ministério e de casamento também. Eu estou muito feliz de estar aqui porque representar a Assembleia de Deus Ministério de Santos é um legado especial de Deus para as nossas vidas. Quem somos para ser escolhidos
para estar onde estamos. Assumi essa igreja com 326 congregações. Hoje a gente ultrapassa 800 congregações. É um trabalho pesado. E por isso que Eliane diz que eu sou workaholic, que é viciado em trabalho. Mas a Assembleia de Deus Ministério de Santos é uma marca respeitada no Brasil e no mundo, porque não estamos apenas no Brasil. E no Brasil estamos em vários estados. E está no norte, está no nordeste, está no Mato Grosso, em vários estados. Na Europa, estamos em Portugal, estamos na Espanha. Depois a gente vai, estive lá há pouco tempo com a Eliane e o pastor Adonias e o pastor Sérgio, que é o líder de missões no Peru. Temos lá 4 templos. O pastor Vicente presidiu lá por 17 anos. Está lá o pastor Carlinhos, que era o meu assessor lá na sede. Estamos também na Argentina e por aí vai. A história é muito comprida, mas a alegria de estar em São Sebastião hoje, com o movimento que está sendo feito, e eu quando vinha a caminho ontem, eu dizia para Eliane, olha, você presta atenção, vamos nos preparar, porque nós estamos movimentando muitos anjos, mas muitos demônios estão sendo movimentados para vir guerrear contra nós, porque impactar uma cidade aos níveis do que está sendo feito, nunca foi feito. E esse trabalho, além de ser grande e poderoso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder combater esse combate, que é um dia só, mas que marca uma história e uma vida. Que Deus seja conosco e as misericórdias do Senhor estejam sobre nós. Mais uma vez, obrigado, irmão Marcos Leopoldino, porque um dia desse, irmão, abrir os canais da sua empresa, né, para estarmos aqui falando com a população que nos conhece e aqueles que não nos conhecem, e gerando uma expectativa de fé, de poder, de milagres muito grande, que esse é o nosso propósito. Porque Calvário indica Jesus, indica salvação, indica milagres, e louvo a Deus pela vida da Eliane. Também estou aqui até um pouco preocupado, querendo já dar ordem na casa dos outros. Até brinquei com o pastor que você passou de 70 anos, você ganha imunidade para falar, até arrumar uma cadeira para colocar uma Samanta aqui, pelo menos está perto da gente, né? Hoje eu não estou não estou confortável com ela ali fora, não. Tem uma cadeira aí para colocar aí, para ela estar junto da gente aqui. Estou me metendo na casa do meu irmão, mas isso é da idade, né? É isso, pastor Tiago. Eu acho que é muito proveitoso, porque está com a gente aqui na vida inteira, sua companheira, e todos os dias, e eu já estou colocando fogo no parquinho aqui. Aqui, você que quiser mandar sua pergunta, pode mandar sua pergunta aqui no chat. O pastor Misael, ele mandou uma pergunta. Ele está trabalhando diariamente com o senhor, me mandou uma pergunta interessante aqui. Ele mandou assim: pergunta ao nosso pastor qual o maior desafio de liderar um ministério com mais de 800 congregações. Bom, muito bom dia aí, pastor Misael, meu amigo, irmão, companheiro de todos os dias. Eu digo que ele é um nerd, porque é inteligência rara, é uma percepção rara, e que ele não caiu de paraquedas não, Deus colocou ele lá. Um homem fiel, crente. O grande desafio de liderar não é você ter um título, uma carteirinha, um nome ou um posto. O grande desafio de liderar é você não perder a comunhão com quem manda. E quem manda é Deus. Glória a Deus. Então, se estivermos em comunhão com quem manda, com certeza, aquilo que era impossível vai acontecer, porque o Senhor que manda, Ele nos dá graça, visão, autoridade, poder, e para cada etapa, Ele traz homens como vocês, mulheres como as nossas irmãs,
para estarem nos ladeando, e o segredo maior é estar em comunhão com os céus. E isto é o carimbo da nossa vitória. Minha pastora, uma pergunta. Quando que a senhora olhou para o pastor? Que sempre tem essa hora. Me perdoa se essa pergunta é um pouco invasiva. Mas teve algum momento em que a senhora olhou para o pastor e percebeu, nós vamos ter a responsabilidade de assumir esse grande ministério? Teve esse momento em que isso veio claro para a senhora? Nós com 15 dias de casados, nós tínhamos acabado de chegar da lua de mel, da viagem de lua de mel, e estávamos de madrugada orando na nossa casinha já, né, no nosso primeiro lar, e eram entre 3 e 4 horas da manhã, e ali, visivelmente, com todas as luzes apagadas após a oração, nós recebemos a visita de Deus no nosso quarto. E ficou mais claro que o dia é o meio-dia. Glória a Deus. E Deus se revelou para nós dois com apenas 15 dias. Eu tinha 15 anos nessa época e o Paulo 22. E o Pai se revelou para nós nesse dia e foi muito impactante, porque do começo ao fim da fala de Deus, nós dois escutamos a mesma voz e as mesmas palavras. E Ele nos deu todo o direcionamento que seria a nossa vida. E audivelmente nós ouvimos que nós estaríamos na frente do Ministério de Santos dentro de um tempo e que era preciso passar por provas, por sofrimentos, por experiências antes disso e que nós ficássemos calados, porque a obra ia ser revelada no tempo certo. Então, claramente, nós ouvimos a voz de Deus em dezembro de 1974. Mas muitas coisas passam depois disso, né? Muitas conturbações, como Deus falou, tudo como Deus falou. Só que nós acabamos nos esquecendo das promessas e muitas vezes invalidando essa promessa por nossa incredulidade, que é normal do ser humano. Então, quando a primeira vez que eu olhei para o Paulo foi depois desse episódio, nesse dia de dezembro de 74, e disse, o que vai ser de nós? E ele disse para mim, eu não quero isso. É muita responsabilidade. Nós viemos de ser filhos de pastores e sabíamos do sofrimento dos nossos pais, principalmente o Paulo, do pastor Correia, que já vinha numa carreira ministerial já longa, né? E já era o pastor presidente do Ministério de Santos, e nós sabíamos a carreira de sofrimento e também de honra, mas a gente olha mais para o sofrimento, né? E como filho de pastor, ninguém quer essa responsabilidade, porque é muito bom saber do bônus, mas do ônus é muito difícil, e nós sabemos muito bem, nós que vivemos com nossos pais pastores. Mas foi essa a primeira vez que eu olhei para o Paulo, e eu creio que ele olhou para mim, e nos tornamos tão pequenos naquele dia, porque simplesmente não sonhávamos isso para a nossa vida, nunca esperávamos isso para nós, e já éramos cooperadores do Ministério de Santos, mas realmente isso era inatingível na época, mas essa foi a primeira vez. Impactante. Meu Deus, 15 anos a pastora tinha, pastor 22, e ter uma resposta de Deus assim, para um projeto tão grande, né, como o pastor Misael perguntou, mais de 800 igrejas. E eu queria perguntar, pastor, não era nem perguntar, eu queria que o senhor compartilhasse conosco. Eu me lembro que na Baixada, quando nós participávamos das reuniões antes de eu vir para o campo, o senhor compartilhava muitas suas experiências, porque alguém pode olhar o senhor na cadeira de pastor-presidente, né, e achar que é fácil, mas o senhor tem uma história com a pastora Eliane. Eu lembro que o senhor falava de uma igreja, parece que tinha chão batido,
era lampiãozinho, e o senhor contava essas experiências para nós aqui, enriquecia demais a gente, porque a gente via que estava no caminho certo, né? Era no pequeno, no difícil, mas a vitória e a vida, e o senhor sempre dava esses exemplos para nós. O senhor pode compartilhar conosco um pouco disso? Pastor Adão, esse é um dos pontos que me marcou muito, e a Eliane também. Eu trabalhava com meu pai em Santos, e ele resolveu me enviar para São José do Rio Preto. Isso lá no início do nosso casamento. Aí fomos morar na Rua Silva Jardim, no fundo de uma casa de um pessoal que não gostava da gente, e as edículas eram abaixo da casa, e a casa era toda varandada. E eu me lembro que a igreja que eu fui dirigir foi no bairro do Eldorado, em São José do Rio Preto. Não havia asfalto, a igreja não tinha piso, a igreja tinha um telhado de brasilite, mas não tinha forro, os bancos eram de madeira bruta, não tinha encosto, não tinha luz, não tinha água, tinha um banheirinho, não tinha nenhuma latrina, porque latrina, aquele de cerâmica que você coloca os pés, era um buraco. E coberto de sapé. Meu Deus. Era um banheiro. E a Eliane, na época, ela já tocava um harmôniozinho que pedala e toca no teclado. E nós ali, o que tinha de besouro. E era com medo de besouro. E mariposa. E ali nós estávamos, e eu peguei a igreja com, se eu não me engano, eram 8 crentes. Depois de 8 meses, estava com 80 crentes. Foi um trabalho maiúsculo de Deus, que emociona a gente. Uhum. E vivemos muitas dificuldades, né? Porque não tinha recurso financeiro. E à época as missões nos pagavam 300 cruzeiros para alugar casa. Para tudo, para pagar tudo. E quantas vezes fomos lá da Silva Jardim, quase 5 quilômetros a pé, para o bairro de Eldorado, para dirigir o culto, visitando naquelas ruas sem asfalto. E quando as carretas, os caminhões passavam, entupia de poeira a igreja. E vocês sabem, lampião de gás, quando chega a poeira e os besouros, e a igreja escurecia, e lá estávamos nós. Foi um momento de você vai ou vai desistir. Mas, como eu vi Jesus aos 16 anos, eu não tinha o direito de desistir. E depois que Jesus se apresentou no nosso quarto e falou diretamente conosco, eu tive vontade por vezes, mas eu sou incapaz de realizar as minhas vontades. Porque nós temos algo conosco, tanto eu como a Eliane. Nós temos que estar na palma da mão de Deus, e isso é estar na mão de Deus. E tem que estar na palma da mão de Jesus e a mão de Deus por cima. Isso está escondido com Cristo em Deus. E é isso que nos traz até aqui, no dia de hoje. É uma vida de muitos impactos. Pessoas que não compreendem porque não viveram o que a gente viveu. E eu nunca tive dúvida. Eu teve, num período de 10 anos, nós mudamos 19 vezes. E eram coisas assim, que até naquele tempo eu achava absurdas. Meu pai dizia, vai assumir igreja tal, eu ia. E já ele ligava na casa de um irmão, porque não tinha celular naquela época. Ele dizia, avisa o Paulo que ele não vai ficar nessa igreja, de noite. Que eu já mandei o caminhão carregar a mudança dele, que ele vai assumir amanhã a igreja tal. E foi isso que eu vivi, que me faz hoje ter convicções e certeza, né, de que estamos onde Deus nos quer. E iremos com Ele até o fim, em nome de Jesus. Literalmente, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, quaisquer que fossem os desafios, havia muita certeza no coração do senhor, da pastora, para permanecerem e por isso chegaram até aqui. Para nós é uma alegria, pastor, poder ouvir esses testemunhos. E sabe, pastor Adão, a verdade é a seguinte,
se você tiver uma mulher que tem o chamado com você, tenha certeza que você não vai desistir mesmo, não vai retornar, não vai renunciar. E a Eliane sempre firme ali. Ela sabe os percalços que vivemos no início do casamento, que nós temos 7 anos de diferença. E eu, filho de pastor, ela filha de pastor, ela é a rainha da casa, e eu o boi de carregar a carroça. Então era uma diferença muito grande. Até isso se encaixar, hoje eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho. E falo de coração. E até eu brinco com ela, vou falar uma coisa aqui, porque o podcast está aí para todo mundo ouvir. Eu falei para ela, olha, e quando Jesus vier, eu quero ser teu vizinho lá no céu. Para de vez em quando a gente conversar. Ela falou, não, eu vou falar para Jesus, eu não quero ele de meu vizinho, não. Porque quando ele for passar ali para te procurar, não vai te achar, ele vai falar, está em reunião. São muitas reuniões. E é muito bom quando você ama realmente uma mulher, e temos 11 netos, temos 3 filhos, e é uma vida consagrada a Deus. Hoje já um pouco desgastados, né, porque o tempo vai consumindo a gente, mas com a certeza de que as coisas ainda vão acontecer, que tem muito para fazer, crendo que Deus está na frente. E eu agradeço por esse momento, né? E não tenho medo nenhum de me expor, né, num momento como esse, porque o que eu estou dizendo aqui é a expressão da verdade. Amém. Pastor, o senhor falou sobre ser vizinho da pastora Eliane no céu. Eu costumo brincar quando eu faço aniversário de casamento dia 14 de janeiro. E quando os pastores oram por mim, mandam fazer a declaração, né, depois da oração, eu costumo dizer o seguinte, que eu vou orar para Deus, que eu quero continuar casado no céu. Ainda bem que a minha mulher compartilha do mesmo sentimento. Quero mandar um beijo para a pastora Roseli. Somos casados há 30 anos e meio, pastor, e o que o senhor falou é verdade. Ter uma mulher ao seu lado que entende o seu ministério, que entende o seu chamado, que está pronta para pagar o preço se for preciso, passar pelas dificuldades, isso faz toda a diferença. E eu louvo a Deus pela pastora Roseli, a mulher que Deus preparou para mim, me acompanha há 30 anos e meio, 33 anos e meio no total, namoro, noivado de casamento, e realmente, pastor, o senhor está com a razão. É fundamental ter essa companheira fiel do lado, o ministério ele só vai para frente. Glória a Deus. Falar em mulher, né? Olha quem chegou aqui. Eita! A minha esposinha. Eita! Ô, Glória, muito obrigado, viu, meu pastor? Por me dar aqui o privilégio dela estar pertinho de mim. Quando ela está aqui, eu fico mais seguro. Fico mais seguro, mais confortável. Tem muita gente mandando aqui recado para os nossos pastores. O Bruno Rufino está mandando a paz do Senhor, meus pastores. Bruno. A Camila Rosa, a paz do Senhor. Paz do Senhor. A Noemi Lima Rosa, bom dia a todos, a paz do Senhor. A Osiane de Paula, a paz do Senhor, ao nosso querido pastor, todos os convidados, estamos aqui ligadinhos. A Alice, a paz do Senhor, mandando um recado aqui para o pastor Adão. Também o Miguel Pereiras, o Glória, o Caléu, olha o Caléu participando aqui, que Deus abençoe grandemente esse programa. O Reginaldo Trajando, Minas Gerais na área. Tá lá. Meu cunhado. A Alice também dando glórias a Deus. Peruíbe aqui. A Gorete Salles, que bênção. O pastor Jonathan Martiniano. Paz a todos acompanhando esse poderoso podcast. Também aqui a Andréia Matos. Ô, glória, que maravilha. A paz do Senhor, meus pastores. Nosso coração não está cabendo no peito por esse dia tão especial. Beijo no coração de vocês, Andréia de Ilhabela. Obrigado. Também aqui o Diego Lourenço, a paz do Senhor. A Yasmin Batista, missionária Yasmin, esposa do pastor Giovanni.
lá do Topolândia. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui acompanhando. Beijo, Yasmin. Também aqui a Maísa Barbosa, bom dia, a paz do Senhor, pastores. Também aqui o Jonathan Martiniano, mais uma vez, a presença dos nossos pastores, apóstolo Paulo Correia e pastora Eliane Correia, traz alegria e muitas bênçãos para a região do Litoral Norte. Sim. Aqui, ó, Marcos Paulo, bênção de Deus, pastor Marcos Paulo. Simone Barros, glória, agora sim. Andréia Matos aqui também comentando que esse evento trará renovo, parabenizando os nossos pastores. A Nívia Nunes, a paz do Senhor vai ser uma bênção. Elisiane Martiniano, pastor Elisiane, também mandando a paz do Senhor. O Gilvan Camargo, pastor Gilvan Camargo, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Morro do Algodão, está conectada com os nossos pastores Paulo Correia e Eliane Correia. Deus abençoe essa programação. Pastor Júnior Bezerra, estamos aqui ligados no Conchal Pariquera Sul. Que Deus abençoe os irmãos. De todos os cantos do ministério, Nós temos gente assistindo aqui, que bom isso. Se formos ler todos os recados, acabou o programa. Eu vi também a Mara Dalila, lá de São José do Rio Preto, é a esposa do Adiel, que já esteve aqui em São Sebastião, mas foi companheiro nosso lá em São José do Rio Preto, nessa época de Eldorado. O pastor Joaquim Pedro era o pastor da igreja e nós cooperávamos com ele, Eu né? era o vice-presidente dele. Era o vice-presidente dele e fomos lá para Eldorado cooperar, e o Adiel é dessa época, aí sofrendo e glorificando a Deus conosco. O pastor Adiel, ele é 50%, né? 50% de lá e 50% É verdade. de São Sebastião. E ele foi meu professor na escola. É, né? Na escola, infelizmente, eu era de uma turma mais do fundo, né? Eu não conheci Jesus, a minha família não é cristã, né? Eu não tenho, assim, uma linhagem de igreja. Agora que a minha família foi conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Então eu não pensava em ser muito boa coisa, né? Infelizmente não tinha isso. Então eu não tinha sonho de ter nenhuma profissão e tal. Só que aí um dia o pastor Adiel chegou lá para dar aula de artes na sala. E o jeito dele, sabe? Eu ficava olhando o jeito dele falar, ele tranquilo, dócil e tal. E aí eu comecei a olhar ele e falei, rapaz, se eu for ser alguma coisa, eu acho que eu vou querer ser professor. Isso me ficou na minha cabeça, eu lembro, criança, tinha o quê? Uns 10 anos. Aí quando o senhor me enviou para São Sebastião, primeira ceia, daqui a pouco eu olho, quem tá lá sentado na banda? Eu falei, rapaz, aquele professor... E eu não sabia que ele era cristão, porque foi luz. Olha só. Sabe, eu nunca tinha pensado em ser nada de bom. A primeira vez que eu pensei em ser algo de bom é porque um cristão da Pioneira entrou dentro de uma sala de aula. Glória a Deus. Sem falar nada, ele mostrou um caminho, porque ele brilhou algo. Glória a Deus. É tremendo, né? Só a presença dele ali, igual a presença de vocês hoje aqui. Glória a Deus. A presença de vocês hoje aqui, ela enriquece a nossa região, enriquece esse lugar. É uma alegria para todos nós tê-los aqui nessa data especial de grande expectativa para todos nós. Aqui a Andréia, ela fez uma pergunta para o senhor também. Ela perguntou qual foi a grande experiência que o senhor teve ao lado do seu pai no ministério. Boa pergunta. Bom, é uma pergunta que tem muitas respostas, porque ligado a ele desde pequeno, né? Eu já pequeno, eu engraxava o sapato dele, carregava a pasta dele, então fui companheiro principal do meu pai. Mas a maior experiência que eu tive com o meu pai foi de ver um homem que era homem,
que tinha calo nos joelhos de orar e calo nos cotovelos de orar. Mas, como homem de Deus, ele sempre surpreendia e ele tinha uma autoridade inigualável, porque a palavra dele era um tiro mesmo. E o que mais me impactava na minha vida, os momentos que mais me impactou, foram os momentos em que eu errei e ele nunca deixou de me corrigir. E isso ele o fazia publicamente, ao ponto de dizer: estou corrigindo Paulo diante de todos, porque ele é um menino, Meu Deus. para que haja temor. E eu ia chorar debaixo da escada. Agora, boas experiências que eu tive com ele é porque ele gostava tanto de mim, e as maiores experiências que eu vivi com ele, que são experiências gostosas de falar, eu sempre gostei muito. Isso é coisa de pobre, não é de gente que tem bom gosto. Ele fazia de manhã cedo café com leite, quando eu ia na casa dele. Eu sempre gostei muito de comer o tutu de feijão, e que aquele que é usado naquela comida, não sei o que, a paulista lá. E ele fazia de manhã para eu tomar café com leite com tutu de feijão. E espiritualmente, eu vi aquele homem transcender muitas vezes a parede e ressuscitar vidas e coisas que são tremendas. Como homem, foi o caráter dele, a forma de ser. E é muito engraçado que eu brinco sempre, um homem que teve a coragem de ter 12 filhos, era para ser 17. E para dizer que a palavra dele era tão forte e era tão violenta, que a minha mãe ganhou 2 gêmeas, Abiail e Abigail. E o meu pai jejuava a semana inteira para ministrar a ceia. E esse foi o impacto mais pesado que a gente viveu. E a minha mãe falou para ele: João, as 2 meninas não dá para eu carregar. Minha mãe, ela tinha 1,48 m. Com 2 gêmeas, ela não tinha como levar as menininhas para a igreja. A gente morava no fundo da igreja da Lapa, em São Paulo, onde eu nasci. E aí, meu pai violentamente falou: se não, as meninas forem te atrapalhar para você ir para a igreja, Carmita, que Deus recolha uma. Isso aconteceu, não sei se foi na sexta-feira. Quando foi domingo, a menina morreu de meningite, e a que ele mais gostava, a Abigail. Uma palavra só. Meu Deus. É uma experiência que nunca vai apagar. Então, tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a autoridade que Deus coloca num homem não dá para ser usada desse jeito, mas a natureza dele era assim, e a menina morreu mesmo. Até ele chorava sempre. Meu Deus. Porque a menina, ele já chamou a menina, logo que ela nasceu, de sorriso. Ela era muito sorridente, a mais bonita. A Abiail está viva, está lá em Santos. Então, vivi muitos momentos ímpares com meu pai, de ver um homem daquele tamanho chorando no púlpito, cheio do Espírito Santo. E era um homem simples, né? Que não tinha nem sotaque de vaidade, que gostava do simples, que vivia o simples e nos criou simples. E eu quero deixar para vocês algo que, uma família de 12, 6 homens e 6 mulheres, 6 meninos e 6 meninas, quantas vezes, pela manhã, havia o café, mas não havia leite. Minha mãe fazia polenta. E a gente ficava brigando para comer a rapa da panela, que ficava aquela casca limpinha. E a gente só comia mortadela quando vinha visita. E às vezes torcendo todo mundo para sobrar uma fatia de mortadela para cortar em 12, para dar um pedacinho para cada um. E também eu tive uma crise existencial, porque
Nós éramos em 12 e no Natal não tinha brinquedo, não tinha roupa nova, não tinha nada. Era uma madeira maciça, uma mesa grande de madeira maciça, aqueles panelões enormes. E qual era a comida? A mesma de sempre. Arroz, feijão, polenta e frango, que o pastor Luiz Almeida trazia lá de Indaiatuba no Natal para a gente comer. E isso nós vivemos por muitos anos. Então, por isso que eu continuo simples, porque que vaidade você vai ter depois de uma formação dessa? Então, meu pai, o maior legado que ele nos deixou foi o caráter dele, a formação dele e os ensinamentos dele. E todos nós tremíamos diante da palavra dele, porque a gente sabia que tinha peso. Essa aí é a minha fala, não sei se eu excedi, mas essa é a resposta. Muito boa, pastor. Pastora, na linha das experiências, eu acredito que aqui, se eu for ler, a curiosidade é geral aqui. Qual? É que as respostas são muitas, eu acho que o senhor colocou aí, que é a colocação mais acertada. Mas sempre tem uma que vem à mente na hora da pergunta, né? Qual a grande experiência nesse período de tantos anos de ministério que a senhora pode trazer para nós nessa manhã? Pode dividir conosco para nossa edificação e para nos impactar, porque hoje está sendo dia de muito impacto, né? A maior experiência que eu tive na minha vida toda de servir ao Senhor foi o momento do encontro com Deus quando eu fui levada em arrebatamento até o trono do Altíssimo. E não tem como não se tornar um adorador com excelência quando você tem esse encontro e você é levada diretamente à sala do trono. Essa foi a maior experiência da minha vida, foi na época do avivamento que nós tivemos, do primeiro avivamento que nós tivemos, grande avivamento, né, dentro do nosso ministério em Santos, e quando eu fui levada diante da presença do Pai, e eu pude contemplar como os anjos se adornam para chegar diante da presença do Todo-Poderoso. É uma experiência que não dá para esquecer nunca mais e que a gente toma cuidado ao tentar entrar no Santo dos Santos para adorar, como isso é significativo para quem recebe a nossa adoração e da forma que ele recebe quando a gente entra com o coração, com a alma, com o espírito e também querendo ser santificado pelo Todo-Poderoso para poder entrar na presença de uma majestade suprema como é o nosso Deus. Foi um momento mais marcante da minha vida toda e que fica, né? Fica marcado para o resto da vida. Meu Deus, imagina. Glória a Deus. Pastor Adão, o senhor me perdoe, mas eu vou falar uma coisa. Sim, senhor. Para o evento de hoje, eu acho que essas experiências que nós ouvimos, esse tempo precioso que nós tivemos, esse dia de estreia, se a senhora concordar comigo, com certeza. se os nossos pastores concordarem com a gente, eu acho que esse programa já deixa um gostinho de quero mais. Com certeza. Eu acho que essa estreia aqui é uma estreia assim de peso, impactante. Eu acho que a palavra de hoje é impactante. impactante. Vamos impactar. Vamos impactar. Porque já fomos impactados. Verdade. Não é verdade? Vamos encerrar fazendo um convite, pastor? Sim. Vamos. Pastor Tiago, posso pedir para o Lucas colocar na tela aqui Por favor. Lucas, deixa a sua participação aí especial para nós, Lucas. A sua participação especial, porque aí o nosso pastor faz o convite, a nossa pastora lança o convite e a gente encerra a estreia do Calvário com chave de ouro, Meu né, Deus, pastor Adão? maravilhoso. Ele pediu 1 minuto. Enquanto ele
prepare esse minuto. A pastora Roseli é minha mulher. Aprendi com a pastora Eliane que eu tenho que falar que ela é minha mulher e não minha esposa, né? É isso mesmo. Hoje na porta eu esperei a senhora me estender a mão, porque eu aprendi também com a senhora que a mulher estende a mão e depois a gente aprendia muito lá em Santos e aprende até hoje. A pastora Roseli está mandando a paz do Senhor Jesus para os nossos pastores. Obrigado. E dizendo que dia de bênção para a nossa cidade e para a nossa igreja. Glória a Deus. Beijo, meu amor. Beijo, Roseli. Um grande abraço aí, pastora Roseli. Eu me lembro da irmã, ela é da família Sorriso, né? É verdade. Todos sorridentes, é um pessoal que parece que não tem nenhum problema. Você encontra, eles estão sempre rindo. É verdade. E isso é muito importante, porque o riso libera a expressão da alma. E isso é muito bom. Manda um beijo para a pastora Alice, lá de Minas Gerais. Ela Ei, tomou pastora Alice, meu Deus do céu, que querida, viu? Alice é uma querida. Vou falar que você não fique com ciúmes não, mas eu amo muito a tua esposa, meu querido. Eu cada vez que vejo, eu sempre dou um abraço e um beijo nela, porque ela é uma pessoa muito especial de Deus para as nossas vidas também. E outra coisa, que também, tanto ela como o esposo, nunca recuaram, nunca disseram não. Hoje eles estão lá no sul de Minas. E não é fácil, mas firmes e constantes. E eu acho que hoje ele está mais feliz do que se estivesse na Baixada, porque está livre. Então vamos fazer esse convite especial, pastores? Vamos? Vamos lá. Vamos. Vai colocar? Já está pronto? Tá pronto aí, Lucas? Então vamos começar com a senhora, que a senhora está sem a imagem. Ok. Então faz esse close na nossa pastora aí, Lucas. Vamos fechar a imagem aqui na nossa pastora. A nossa pastora faz o convite e depois a gente encerra com o nosso pastor, que ele já vai fazer uma oração por você que está nos acompanhando. Se prepara agora. Os nossos pastores têm um convite especial e o nosso pastor, ele vai fazer uma oração especial por todos os ouvintes, por todos que estão em casa. Talvez você está aí precisando de uma mudança na sua vida, precisando de uma resposta de Deus. E aqui tem um homem de Deus. Não tem apenas um pastor presidente, tem um homem de Deus que tem a palavra de Deus nos seus lábios, que tem intimidade com Deus. Ele vai encerrar orando por nós, nos abençoando. Então, fica conectado aí que você vai receber uma oração que vai abençoar sua casa, sua vida e sua família. Então, nós estamos aí convidando você para vir conosco. Pontualmente às 19 horas, nós vamos dar início à nossa programação ali na praia. Tem um espaço que você vai ver logo quando chegar, um espaço reservado ali para o nosso evento. Nós teremos ato cívico, teremos a presença de autoridades, teremos presença de vários irmãos do litoral norte, tanto de Ilhabela quanto de São Sebastião e também de Caraguá. Também tem gente da Costa Sul, de Santos, de várias partes aí do nosso ministério vindo. E você é o nosso principal convidado, porque estará presente a maior autoridade que nós temos na nossa vida. Deus estará ali pronto para derramar as suas bênçãos sobre o seu povo, sobre nós e sobre todas as pessoas que estiverem ali. Convide um amigo, convide uma amiga para estar presente, porque você vai semear na vida de alguém uma bênção muito importante no dia de hoje. Através do amor, através da comunhão, nós vamos impactar esta cidade de São Sebastião em nome de Jesus, porque estamos levando o poder e a autoridade do Todo-Poderoso. Conto com você. Te espero lá às 19 horas em ponto. Glória a Deus. Bom, eu também quero fazer um convite a todos. Eu estou emocionado no dia de hoje. Eu sei que a palavra impacto, ela mexe com todos os níveis de autoridades, especialmente no mundo espiritual. E essa noite nós vamos impactar não só uma região, mas o Brasil e o mundo. Amém. Através das redes sociais e através da palavra de Deus. Sabe, pastor Tiago, o senhor
e a pastora Samanta, e o pastor Adão e outros que aí estão, e eu com a minha mulher, nós estamos pegando mais uma carga aqui, porque a responsabilidade dobra quando a gente se apresenta. Mas eu posso te convidar sim, venha sem medo, venha com fé, venha com esperança, venha com alegria, porque com certeza Deus tem uma bênção grande para a tua vida. Pode trazer o seu problema, pode trazer o seu doente, pode trazer aquele que está aí aflito, oprimido. Nós temos um Deus que resolve problemas instantaneamente. E eu creio que essa noite será uma noite de milagres, de curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. Eu sei que essa região vem orando, bem como nós estamos orando, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que haverá um mover muito grande. Eu vou até falar algo importante para vocês. Estive aqui na Ilha Bela e o aniversário da cidade, o prefeito me falou o seguinte: bom, está com a palavra. E naquele dia eu olhei para aquele lugar, falei, olha o poder que tem o nosso Deus. Ele pega um punhado de terra, joga no meio do mar, todos sabem que a água do mar é salgada, mas no meio de uma ilha tem água doce, tem peixe da água doce, tem cachoeira, porque foi Deus que fez. Quem construiu São Sebastião foi Deus. E esse Deus que construiu, ele já fez a divisa desse canal entre a terra e a cidade. Mas os peixes daqui de São Sebastião também serão abalados ali no mar. Porque aonde o poder de Deus está, Amém. Os peixes entendem e ouvem a voz de Deus. Então se preparem, vamos para lá sim. Venham conosco. Deus tem grandes bênçãos para nós. Glória a Deus. Amém. Meu pastor, vamos encerrar? Vamos. Antes de encerrar, pastor, Claro, com certeza. eu recebi aqui a incumbência de presentear os nossos convidados Olha aí. com esse título aqui, que é o nome do nosso programa, Calvário. Eu quero passar aqui para as mãos do pastor Paulo e também para as mãos da pastora Eliane. Por favor, pastor. E vocês vão poder pôr na mesa lá e lembrar. Vou pôr lá, na nossa mesa. Deste Tá evento. bonito. Muito Tá lindo. aqui. Obrigada. De nada, Muito obrigada. pastora. Vai ficar lá. Muito obrigado. Obrigado, irmão Marcos Leopoldino, por ter aberto a porta da sua casa para nos receber. E agora vamos orar, né? Vamos orar. Só que eu quero que você me dê a mão aqui, se você puder, e vamos ver se dá. Dá. E eu vou dizer uma coisa. Tem gente que fica gelado aqui. Esse aqui não morreu, mas tá gelado. Verdade. E esse é o ato de comunhão e de amor, né? Que nós vamos impactar hoje à noite lá. E é uma grande aliança. Pai, em nome de Jesus, chegamos diante do teu trono. Sim, meu Deus. Através do sangue de Jesus Cristo. Amém. É E verdade. pedimos a tua bênção para esse momento de aliança, união e unidade. Sim, Pai. meu Deus. E que nesse dia o resplendor da tua glória ilumine toda essa região. Em nome de E Jesus. ilumine o evento. Em nome E a de tua Jesus. glória seja derramada entre nós. Faz assim, Pai. E que a tua bênção nos acompanhe em tudo. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigada. E pedimos a tua bênção para todos que nos assistem e nos veem. E que a mesma bênção venha sobre nós. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o seu programa Calvário. Não esqueça, segunda-feira, às 20 horas, vai estar aqui o pastor Adão Ribeiro, vai estar aqui o pastor Fernando Silva e vai ter muita palavra de Deus e muita bênção para a sua vida, não é isso, pastor Adão? É isso mesmo. Segunda-feira agora, no dia 23, teremos a reprise deste programa. Acesse lá o YouTube, você vai ter a reprise desse programa e vai poder rever tudo e se alegrar e chorar e ser impactado por tudo que aprendemos aqui e ouvimos. Deus os abençoe. Que não nos cobrem a patente, mas vale a pena ver de novo.